Estamos iniciando mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, que vai tratar hoje de um tema que muita gente ainda desconhece ou não compreende bem, mas que é considerado um importante instrumento de combate ao aquecimento global. É o mercado mundial de créditos de carbono. É um assunto ao qual tem se dedicado o nosso entrevistado de hoje. Nós vamos conversar com Cândido Bracha, que é integrante do Conselho de Administração do Itaú Unibanco e foi CEO do banco entre abril de 2017 e janeiro de 2021. Graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, ele ingressou no Itaú em 2003, após fusão com o BBA, do qual foi sócio fundador em 1988. Ele escreve uma coluna mensal no jornal Folha de São Paulo. Cândido e sua esposa, a ambientalista Tereza Bracha, atuam há 20 anos na preservação do Pantanal, sendo proprietários de fazendas que fazem parte da rede de proteção da Serra do Amolar e também da Aliança 5P. É um grupo que tenta garantir a conservação do bioma Pantanal, adquirindo propriedades na região para formar grandes corredores ecológicos e manter o bioma como o mais preservado do país. Participam também desse programa o ambientalista e consultor do Espaço Democrático, Eduardo Jorge, e o meu colega jornalista da equipe de comunicação da Fundação, o Eduardo Matos. Nós teremos também perguntas, salve amigos, nós teremos também perguntas enviadas pelos economistas Luiz Alberto Machado e Roberto Macedo, ambos consultores do Espaço Democrático. Cândido, muito obrigado por atender ao nosso convite. Seja bem-vindo ao Espaço Democrático. Muito obrigado, é um grande prazer estar com vocês, Sérgio, Eduardo Matos, Eduardo Jorge, com quem eu já tenho contato, enfim, um grande prazer estar aqui conversando. Também ouvi as perguntas do professor Roberto Macedo e do Luiz Alberto Machado. Obrigado pela Obrigado, a honra é oportunidade. nossa, Cândido. O aquecimento global, embora mais do que falado, mais do que discutido, ainda é um tema complexo que não custa nada explicar mais uma vez, né? Eu gostaria que você começasse com uma breve introdução das noções básicas aí sobre esse fenômeno do planeta. Olha, eu acho muito bom começar dando esse panorama, porque ele nos ajuda a entender todas as dificuldades que se seguem em relação a esse tema. Então, a primeira coisa que é curiosa em relação ao aquecimento global, poucos problemas globais têm o nível de concordância que o aquecimento global tem em relação à sua existência. Poucas pessoas de boa fé duvidam da existência do aquecimento global. Também há pouca divergência em relação às causas do aquecimento global. É amplamente aceito que o aquecimento global é provocado pela emissão de gases de efeito estufa, basicamente o dióxido de carbono, mas também metano e outros. E também há pouca divergência em relação à solução para o problema, que é você reduzir e reduzir a zero as emissões de gases de efeito estufa, dado o nível de acúmulo desses gases na atmosfera já. Então, nós estamos falando de um problema onde há consenso em relação à sua existência, em relação às suas causas e em relação à sua solução. No entanto, esse é o maior problema que o mundo enfrentará nas próximas décadas, provavelmente nesse século. E apesar desse grande consenso, o progresso na direção de uma solução é muito lento, quase inexistente até agora, tanto que as emissões continuam aumentando. Por que isso? Por que esse progresso é tão lento? Eu tenho a impressão que isso tem a ver com a natureza do problema. O aquecimento global é um problema cuja natureza se enquadra no que em economista, do que em economia se chama a tragédia dos bens comuns, the tragedy of the commons, em inglês. É uma tese que foi elaborada a partir da situação na Inglaterra, logo pós-medieval, onde os fazendeiros tinham os campos comuns onde podiam colocar suas ovelhas. Mas não havia nenhuma regra de quantas ovelhas cada fazendeiro podia colocar. O que aconteceu foi que cada fazendeiro procurava maximizar o seu rendimento colocando o máximo possível de ovelhas no campo. E com isso o campo ficou completamente estragado, enfim, e todos perderam muito. Então a tragédia dos bens comuns, essa norma elaborada a partir daí, ela reza que quando você tem um recurso limitado
cujo acesso não é regulamentado, não é controlado por regras, não é controlado por um preço, não é controlado de alguma forma, esse bem acaba sobreutilizado e degenerado. É o que acontece com a atmosfera. Quer dizer, pega o exemplo da origem da tragédia dos bens comuns, onde está o pasto dos carneiros, coloque a atmosfera. Onde estão os carneiros, coloque os gases de efeito estufa. Existe uma capacidade limitada da atmosfera de comportar gases de efeito estufa que jamais foi regulamentada. Sempre, em toda a história, qualquer um pôde emitir esses gases sem qualquer restrição, sem pagar nada por isso. O resultado foi a sobreutilização e a degradação da atmosfera, e essa é o problema que a gente encontra hoje. Por que ele é tão difícil de resolver? Na verdade, a solução é muito fácil, né? Se nós pensarmos, é uma solução intuitiva. Cobra um preço para colocar o carneiro no pasto. Cada carneiro, 1 libra, 10 libras, enfim. Coloca um preço que equilibre a oferta e a procura. Coloque um preço para as emissões de carbono. No entanto, você tem interesses estabelecidos, você tem países que são grandes emissores hoje. A China emite 29% das emissões globais, os Estados Unidos emitem 14% das emissões globais, a União Europeia emite 9% das emissões globais, e especialmente China e Estados Unidos não querem nem ouvir falar de colocar um preço nas suas emissões. Por isso que eu caracterizo o problema do aquecimento global como uma situação de furto continuado. Quer Hum. dizer, há países que estão se apropriando do que não lhes pertence, que é a capacidade da atmosfera de absorver gases de efeito estufa, e se recusam a pagar por isso. Aí, Na minha linguagem, é furto. aí, se você me permite, então eu entraria já na questão do chamado mercado de crédito de carbono. Em entrevistas recentes, você disse que esse seria o melhor instrumento no sentido de combater o aquecimento global. Como é que isso funcionaria? Eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o melhor instrumento. Mas deixa eu só dizer o seguinte: como é que você muda essa situação? Então, você precisa reduzir a zero, até 2050, a emissão de gases de efeito estufa para que o aquecimento global não exceda 1,5 graus, não exceda 2 graus centígrados, tornando a vida na Terra ainda tolerável, especialmente nas regiões tropicais, onde nós aqui no Brasil vivemos. Muito bem, para você reduzir as emissões, tem 3 caminhos teóricos que não são excludentes. O primeiro caminho, o mais intuitivo, é mudança de hábitos. Em vez de trabalhar de carro, vai trabalhar de bicicleta. E, enfim, e todas as outras coisas, onde você usa energia, não use energia, faça de outra forma. Enfim, no limite, reduza a população, tenha menos filhos. Enfim, mude os seus hábitos para emitir menos carbono. Esse é um método, é uma forma. A outra forma é não mude os seus hábitos, mude a forma de produzir os bens e serviços que você consome. Então, em vez de ir de carro a combustão, vá de carro elétrico. Enfim, e todas as outras, em vez de produzir combustível para navio com diesel, produza com hidrogênio verde. Em vez de, enfim, todas as inúmeras maneiras, né, em vez de produzir energia com petróleo e gás, produz energia solar, produz energia eólica e assim por diante. Então, a segunda forma é com mudanças na forma de produzir as coisas. E a terceira forma é capturar carbono do ar, é reduzir a quantidade de carbono que está no ar. Essa forma existe aquela que a natureza nos ensinou. Cresça plantas, florestas. As plantas, as florestas, quando crescem, capturam carbono. Então, recupere áreas degradadas, preserve as florestas existentes. Isso captura carbono. E há um esforço grande, e até agora absolutamente infrutífero, de pessoas ligadas na tecnologia, como Bill Gates, John Doerr, de
tentar formas mecânicas, físicas, de extrair carbono do ar, Direct Air Capture, ou Carbon Capture and Storage, que por enquanto tem sido caríssimo, não tem. Mas é uma grande esperança daqueles que querem continuar queimando combustíveis fósseis, é conseguir capturar o carbono que esses combustíveis fósseis emitem. Muito bem. Então você tem essas três formas. Especialmente a que todo mundo prefere é a mudança tecnológica. Ninguém gosta de mudar seus hábitos. A captura pelas florestas é limitada, assim, a gente faz as contas, não dá para imaginar que mais do que 10% do que precisa ser reduzido possa ser reduzido através dessa captura. Então, o grande, enfim, o grande segredo, a grande arma estratégica é a mudança de tecnologia. Muito bem. As novas tecnologias, quando elas surgem, elas não são econômicas. Elas são caras, elas precisam ganhar escala para se tornar econômicas. Agora, a energia eólica, a energia solar se tornam competitivas, mas durante muito tempo não foram. E assim, então você precisa ajudar essas tecnologias a se tornarem competitivas mais depressa. Como você faz isso? Onerando a tecnologia antiga, o combustível fóssil e tal, e estimulando essa nova tecnologia. A forma melhor que conheço de fazer isso é através do mercado. Coloque um preço, meça corretamente todas as emissões de carbono e cobre um preço. Cobre $20 por tonelada, $30 por tonelada emitida, remunere em $30 por tonelada capturada a captura de carbono. Dessa forma, todo mundo estará estimulado a emitir menos carbono e a usar tecnologias que substituam tecnologias que emitem mais, que emitam mais carbono. Se eu puder avançar um pouco nesse tema, existe uma solução que eu acho francamente genial a respeito disso. Essa solução chama-se Global Carbon Incentive e foi proposta pelo Raghuram Rajan. Raghuram Rajan foi economista-chefe do Banco Mundial, foi presidente do Banco Central da Índia, é um dos economistas mais conceituados hoje em dia ainda. E o raciocínio dele é de uma simplicidade meridiana. Olha, o mundo emite, naquela época, 50 bilhões de toneladas de carbono por ano. O mundo tem 8 bilhões de habitantes. Portanto, cada habitante emite, em média, 6 e pouca toneladas por ano. Vamos fazer o seguinte: aqueles países onde a emissão per capita for superior a 6 e pouco toneladas por ano, multipliquem o quanto excede essas 6 e pouco pela sua população, multiplique isso por um preço de carbono, vamos dizer $20, deposita anualmente num fundo global. Os países que emitem abaixo fazem a mesma conta e retiram, sacam desse fundo global. Matematicamente, o fundo termina o ano zerado, porque, como tudo regride à média, e dessa forma, os países todos do mundo inteiro estarão igualmente estimulados a emitir menos carbono. Uns porque querem pagar menos, outros porque querem receber mais. Sendo que você respeita a autonomia dos países de decidir como eles vão reduzir as suas emissões. Você não diz para a Índia, olha, fecha as suas usinas a carvão. Você não, você deixa cada um distribuir esse ônus e os bônus naqueles que recebem dinheiro da melhor maneira, da maneira como as suas políticas internas decidirem. Agora, eu fico espantado porque parece uma solução engenhosa, não tão complicada de ser posta em prática, se houver um acordo entre as nações do mundo. No entanto, é muito pouco conhecida, porque não há nenhum interesse em divulgar. Quer dizer, quando você fala disso nos meios diplomáticos internacionais, é, enfim, as pessoas têm pena da sua ingenuidade, de achar que o mundo vai adotar uma solução assim. Perfeito. Eduardo Jorge? Cândido Baixo, boa tarde. Aqui, eu sou bem otimista em relação a essa questão da mudança
que a ONU propôs no encontro de 1992 em relação aos hábitos, a transição energética e a captação também. Na verdade, isso começou com aquele encontro, aquele grande encontro que é organizado no Rio de Janeiro, em 1992, que foi o maior encontro dos encontros temáticos da ONU. Se você analisar que nós estamos apenas em 2025, é um tempo muito pequeno para que uma mudança tão grande que mexe com a revolução industrial, né? Toda a revolução, todo o capitalismo, o socialismo, como se comportaram durante 200, 300 anos, cair plenamente na consciência de todos, seja uma dona de casa, seja um primeiro-ministro do Canadá. E isso a ONU conseguiu. Você fala bem que não houve ainda, os avanços não foram suficientes, é verdade, mas o mundo caminha na direção de fazer esse processo de mudança. O ritmo, como você fala muito bem, não é suficiente, mas o caminho está apontado, e a consciência desse problema, que quando foi apresentado em 1992, quase ninguém acreditou nem que existisse. Hoje é uma coisa, como você falou, somente pessoas muito desinformadas, algumas de má fé, outras acham que não é verdade, não é necessário agir de alguma forma. Essa questão do mercado do crédito de carbono, que você coloca e aponta como um elemento muito importante, já foi tentado, inclusive, nesse caminho, nesse processo. No protocolo de Kyoto, havia o chamado MDL, que, aliás, foi uma sugestão do Brasil lá no final dos anos 90, e esse o mecanismo de desenvolvimento limpo perdurou de um certo tempo. O Rondino lembra que aqui em São Paulo, na gestão do prefeito, então, Gilberto Kassab, que substituiu, continua a gestão do José Serra, a cidade de São Paulo usou o MDL porque os dois grandes aterros sanitários sob o comando da prefeitura foi determinada a captação de todo aquele metano, aquilo gerou energia em duas grandes usinas para 600 mil pessoas, e pelo MDL, ainda do protocolo de Kyoto, essa redução de emissões foi reconhecida pela ONU e São Paulo vendeu na Bolsa de Valores. A Suíça e a Holanda compraram, porque tinham metas obrigatórias na época, e o prefeito colocou esse dinheiro no Fundo Municipal do Meio Ambiente, e a Secretaria do Meio Ambiente ajudou a Secretaria de Transporte a resgatar e recuperar os ônibus elétricos de trólebus que estavam completamente abandonados. Não tinha manutenção, não tinha geração de energia, estava completamente... Todo o dinheiro do MDL, que São Paulo vendeu, foi usado para retomar a eletrificação do transporte público de São Paulo. Até reativou a produção de trólebus no Brasil. Foi a partir disso, do MDL, que a Prefeitura de São Paulo. Pouca gente conhece isso, sabe disso. De certa forma, pode ser que, pergunto a você, essa nova fórmula que os impostos da ONU chegaram, mais recentemente, agora no Azerbaijão, é, de certa forma, um MDL muito mais amplo, né? Em uma escala muito mais universal, a sua possibilidade de utilização. Algumas pessoas, é isso, eu queria também que você comentasse, algumas pessoas que têm, vamos dizer assim, que têm descrédito em relação à capacidade do mercado se regular a economia, acham que isso daí, na verdade, vai ser uma fórmula de manter a estrutura de países e empresas que não querem mudar na direção do Acordo de Paris, usar isso como mecanismo, não fazer as alterações estruturais dos seus negócios. Não acredito nesse mecanismo de mercado. Como é que você avalia essa crítica também, que é feita, era feita já ao MDL e agora também é feita ao mercado de carbono? Obrigado pela pergunta, Eduardo. Boa lembrança do MBL. Eu quero comentar a sua pergunta respondendo 3 aspectos. O primeiro, eu quero falar brevemente sobre a questão de otimismo e pessimismo na questão climática. Eu acho que a gente tem que ser otimista. Quando o otimismo é uma ferramenta para atuação, é algo que nos faz atuar, que nos faz agir
com mais energia, com mais impulso, achando que a gente é capaz de criar uma solução. E quando a gente acredita que a ação vale em si, ela não está necessariamente ligada ao resultado objetivo daquilo, ela vale porque a causa é boa. Eu tenho medo do otimismo e do pessimismo, aliás, quando eles se dão as mãos na inação. Aquele otimista que diz, o mundo sempre resolveu, o mundo vai resolver mais uma vez, não preciso fazer nada. Alguém vai resolver isso. Ou o pessimista que diz, olha, esse negócio aqui realmente é muito complicado, não vai dar certo, não adianta fazer nada. E aí, então, o otimista e o pessimista têm exatamente o mesmo comportamento, que é não fazer nada. Desses eu tenho medo. Mas o otimismo que predispõe para a ação, eu acho que ele é fundamental, é um combustível fundamental para a gente agir. A questão de Baku agora, o que aconteceu em Baku foi a regulamentação do artigo 6. O artigo 6, você veja, existe desde 2015, levou 10 anos para ser regulamentado. No Acordo de Paris, os países se comprometeram a reduzir a zero as suas emissões num horizonte de tempo determinado. A maior parte dos países até 2050, mas alguns vão até 2060, como a China. O artigo 6 diz o seguinte, olha, além de cada país se comprometer com a sua redução, um país pode fazer pelo outro. Então, se eu consigo fazer tudo o que eu quero e ainda consigo reduzir mais, eu posso reduzir um pouco da cota do seu país que está com dificuldade de atingir. E eu vendo para você isso. Então, esse é o artigo 6 e é isso que foi regulamentado em Baku, tanto nas transações entre governos quanto nas transações nos mercados privados. Acho que é um grande avanço e é uma felicidade que isso venha concomitante com a aprovação do nosso mercado de carbono interno aqui, depois a gente pode falar disso. Agora, a questão que você levanta é uma questão interessantíssima. Bom, e as críticas de que essa compensação de créditos, quer dizer, quando você captura carbono através, você plantou uma floresta nova, recuperou uma área degenerada, você captura carbono e você vende esses créditos para uma indústria europeia, e os ambientalistas europeus, especialmente, reclamam disso, protestam, dizem, esse negócio não vale. A indústria tem que reduzir as emissões dela. Vocês estão dando uma saída fácil para a indústria. Vocês plantam uma floresta no Brasil e a indústria está dispensada de reduzir as suas emissões porque comprou seus créditos. Não queremos isso. Bom, eu acho que isso é de uma miopia sem limites. Quer dizer, porque esse ambientalista europeu está esquecendo que o aquecimento global é global. Quer dizer, a emissão de gás de efeito estufa em qualquer país do mundo aquece o país dele. Então, a redução de gás não interessa aonde ela aconteça. Agora, concordo com ele, quer dizer, se você tem uma indústria que pode reduzir, mas está muito mais barato plantar florestas no Brasil ou na África, onde seja, eu acho que deve haver um limite para isso. Mas é o tipo de problema simples de resolver. Limita em 10%. Quer dizer, ninguém pode usar compensação para mais do que 10% das suas emissões. Pronto, isso é mais ou menos o que vai dar no mundo como um todo mesmo, esses 10%. Não tem problema. Então, isso aqui é o que eu chamo de fogo amigo. Quer dizer, são pessoas que pensam da mesma maneira, são ambientalistas lá, são ambientalistas aqui, todo mundo querendo controlar as emissões, mas acabam se pegando nas suas diferenças e não na coisa que os aproxima. E, em grande parte, essa dificuldade de entendimento global que tem atrasado a evolução do combate ao aquecimento. Cândido, eu vejo também essa visão formada pelo um absolutismo de pessoas que pensam que a economia pode ser ou planejada totalmente ou totalmente comandada pelo mercado. E aí, né, tem alergia a qualquer mecanismo que fuja da sua ideologia, de como ele deve se organizar o mundo. Né? Então, e nada mais razoável do que combinar as duas coisas, né, como você mesmo colocou aí. Né? Planejar Perfeito. e usar o mecanismo de mercado, né, que é bastante eficiente. Perfeito. Concordo integralmente, Eduardo. Vamos em frente. Eduardo Matos, sua pergunta.
Eu gostaria de falar sobre o mercado de crédito de carbono no Brasil, que acaba de ser regulamentado, né? O senhor acredita que o país está preparado para participar do mercado mundial? Precisa estar, precisa estar. Agora, vamos ver que esse mercado mundial ainda não existe. Quer dizer, nós temos alguns mercados regionais muito desenvolvidos. O principal deles é o mercado europeu, o mercado da Comunidade Europeia. Aliás, a Comunidade Europeia dá exemplo nessa questão da seriedade com que enfrenta o aquecimento global. Como é que funciona lá, Eduardo? Funciona da seguinte maneira. Primeiro, quem é que está abrangido por esse mercado regulado? Basicamente, quem tem chaminé. Quem tem chaminé, indústrias e coisas que têm uma chaminé e emitem mais do que tantas mil toneladas por ano. Então, todos esses setores industriais, no começo, você estabelece uma curva. Olha, siderurgia. Hoje, a sua siderúrgica emite 100 toneladas de carbono. Em 5 anos, ela terá que ter reduzido isso para 95, em 10 anos para 85. Enfim, você faz uma curva. Essa curva é negociada no começo, é estabelecida pela autoridade para todos os setores industriais, para cada indústria individualmente. Então, isso é um compromisso dessas indústrias de reduzirem as suas emissões, ou compensarem, como a gente estava falando agora há pouco. Mas tem que compensar internamente, eu já explico isso. Então, essas indústrias começam a fazer isso, se empenham na redução. Se elas conseguem reduzir além da sua meta, elas ficam com um crédito da diferença. Se eu tinha que chegar a 90, cheguei a 88, eu tenho um crédito de 2. Se elas ficam aquém, elas ficam devendo. Esses créditos e dívidas são a moeda básica para o mercado europeu de carbono. Então, só que você só pode comprar e vender de um para o outro, nesse mercado regulado. E o preço nesse mercado regulado da tonelada, para você ter uma ideia, anda nos 90 euros. É um preço bastante caro, porque a oferta é limitada. Essa indústria não pode comprar créditos de carbono de uma floresta plantada no Brasil. A floresta plantada no Brasil hoje só funciona no mercado voluntário. O que é o mercado voluntário? São aquelas empresas que não estão obrigadas a reduzir, mas querem colocar, enfim, são bons cidadãos corporativos mundiais, que querem anunciar, porque por crença, por valores, por fins mercadológicos, querem dizer, nós aqui fazemos um produto verde, ou reduzimos em tanto, e assim por diante. Bom, esse é o mercado que existe hoje mais desenvolvido europeu. Você tem também o mercado japonês. Na Califórnia, você tem um mercado específico para o setor de energia, mas nos Estados Unidos fora isso não existe nada praticamente. A Austrália acabou de aprovar, Coreia do Sul aprovou também, e o Brasil aprovou. Ainda não está regulado, quer dizer, essas curvas que eu falo. E o desenho do mercado brasileiro é muito parecido com o do mercado europeu. E essas curvas serão estabelecidas agora, eu acho que demora pelo menos uns 2 anos, Eduardo, para que esse negócio seja para valer. Você começa tendo primeiro que comunicar, que medir, e essas indústrias precisam medir e divulgar as suas emissões para depois passarem a reduzir. Quer dizer, o mercado é criado, a medição correta é um ponto, é uma pré-condição, é um ponto fundamental disso. Eu acho que o Brasil precisa fazer um bom trabalho nisso. Por que o Brasil precisa fazer um bom trabalho nisso? Porque o Brasil é dos países que mais tem a se beneficiar com a criação, com o mercado de carbono, com a possibilidade de comercializar créditos de carbono globalmente. Ele tem a se beneficiar, seja porque esse potencial de captura que a nossa natureza tem, seja por causa do potencial de produção de tecnologia verde, com produtos como o hidrogênio verde, todos os metanóis, a nossa matriz energética das mais limpas do mundo, enfim, é um enorme potencial de participação no mercado de baixo carbono. Mas tem um outro motivo também que não é tão animador. É porque nós somos dos países mais vulneráveis ao aquecimento global.
Quer dizer, para nós é literalmente uma questão de sobrevivência. A gente se dá bem se o problema for resolvido e a gente se dá muito mal se demorar. Nesse ano de 94, a gente teve uma avant-première disso, com os incêndios, com a falta d'água, com a quebra de safras e assim por diante. Quer dizer, um país dependente de água, dependente da agricultura como nós somos. Em zona tropical, os efeitos do aquecimento aqui são muito mais acentuados do que nas zonas temperadas do mundo. Então, assim, não é ciência de foguete, não é muito difícil. Precisa de comando central, precisa de regras claras, precisa de medição adequada, mas se os outros fazem, não há nenhuma razão pela qual o Brasil não possa fazer. E o Brasil precisa fazer para se credenciar como uma voz com autoridade nas discussões globais de carbono. Eduardo Jorge, mais uma vez. Do Bracha, eu acho que nessa questão do clima, do aquecimento global, nós temos o maior exemplo de governabilidade, de experiência de governabilidade mundial. O que falta para aquela sua proposta tão inteligente, que você abordou há pouco tempo atrás, a compensação entre os países, é uma melhor governança global, né? Acordos multilaterais funcionando de forma muito mais ampla. E nessa questão climática, com o encontro aqui no Rio de Janeiro, em 1992, depois todas as COPs anualmente, sistematicamente se reunindo ano a ano, e o Acordo de Paris, que foi uma COP também, esse eu acho, para mim, é o exemplo máximo na história da humanidade de um esforço de governabilidade global, mesmo que seja setorial, na questão climática e aquecimento global. É por isso que eu sou otimista com a humanidade, né? Isso nunca existiu. Nunca existiu. Mas o que eu queria saber de você é que, levando em conta esse ponto do Acordo de Paris, que foi um dos pontos altos dessa governabilidade, né, a sua avaliação de como nós estamos no caminho de 2050 e o esforço dos países, se você destaca alguns países, se você vê alguns países, porque uma coisa que me incomoda muito, né, é que países grandes, que não estão naquele rol dos responsáveis pela Revolução Industrial, que tiveram metas obrigatórias, como o Reino Unido, como a Alemanha, mas países grandes como a China, como a Indonésia, como o Brasil, como a Índia, eles muitas vezes se colocam numa posição como se fosse um Malawi, como se fosse uma Guiné-Bissau, como se fosse uma Honduras, como se fosse um Tuvalu, e não aceitam que tenham tarefas específicas, continuam apontando o dedo para o passado. Então, eu tenho uma preocupação grande como esses países gigantes, no qual o Brasil está incluído, estão se comportando em relação ao Acordo de Paris. Eu concordo com você que o Acordo de Paris é algo admirável. Aquele escritor Stefan Zweig escreveu um livro que chamava-se Momentos Supremos da Humanidade. Ele pegava 11 momentos na história do mundo que ele achava onde a humanidade foram assim, nem todos eram positivos, mas onde que foram expoentes na história da humanidade. Se ele fosse escrever o livro hoje, acho que ele citaria o Acordo de Paris como um desses momentos supremos, quer dizer, que aquele acordo tenha sido possível. Só que, por enquanto, ele não saiu do papel. Você tem a continuidade do acordo, que é cada país diz que vai chegar a zero até tal data, precisa apresentar suas NDCs, contribuições nacionais definidas, de como vai chegar naquilo, como vai fazer isso. O Brasil acabou de apresentar agora com um intervalo de segurança, enfim, as coisas ainda estão. E se você somar todas as NDCs, você não chega no zero. Quer dizer, então, está derrapando um pouco no acordo de Paris. O que eu acho que a gente precisa ter uma certa dose de compreensão para isso. Mas a gente não pode ter uma dose de compreensão quando os Estados Unidos se retira do acordo de Paris. Aí não, enfim, ele, o segundo maior emissor do mundo, o maior emissor do mundo, historicamente, de longe,
se retirar do acordo. Então, eu acho que nós. Agora, eu sou contra a ideia que se faz muitas vezes de abandonar o Acordo de Paris como uma coisa que ficou, como se fala, enfim, que ficou utópica, que ficou obsoleta. Eu acho que é o melhor acordo que nós temos ainda e nós temos que persegui-lo, temos que insistir nele. Essa questão que você coloca dos países médios, eu acho que você tem toda a razão. E acho que ela se aplica especialmente na questão das compensações. Só para. Nós temos três coisas no acordo, me parece: compensação, adaptação e mitigação. Compensação é aquele dinheiro que você dá para os países mais pobres que mais sofreram com o aquecimento global. Você os compensa pelas perdas que eles estão tendo. Quer dizer, eles estão tendo inundação, tendo quebra de safra, tendo incêndio, tendo diabo a quatro, por causa das emissões que eles não fizeram, que o resto do mundo fez e o resto do mundo ficou rico com isso. Então, existe um fundo de compensação. Esse fundo, até recentemente, tinha 700 milhões de dólares, uma coisa mais ridícula do mundo. E é nesse fundo que eu acho que que não faz nenhum sentido o Brasil, a Indonésia, a Nigéria se habilitarem nesse fundo. Quer dizer, isso é para as nações realmente mais carentes. Daí você tem os recursos de adaptação. Adaptação é absolutamente necessária. Adaptação, por exemplo, é você pegar no caso de Porto Alegre, como é que você se adapta ao risco das enchentes? Você precisa, por exemplo, mudar bairros inteiros de regiões, você precisa construir dique, você precisa. Enfim, isso são coisas que você investe. Esses investimentos em si mesmos não reduzem o aquecimento global, mas eles facilitam que você suporte as consequências do aquecimento global. Se só tiver investimento em adaptação, a gente está perdido, porque o problema vai se agravar cada vez mais. E o terceiro investimento é em mitigação, que esses sim são aqueles três que eu falei: mudança de hábitos, tecnologia e captura. É onde você efetivamente está mitigando, está reduzindo as emissões. E esses devem valer para todo mundo. O Brasil vai sediar a COP30 esse ano, né, em Belém, e recentemente o senhor escreveu um artigo no qual propôs que fosse construído uma espécie de Acordo de Belém. Seria, logicamente, um caminho para a redução real das emissões de gases do efeito estufa. O que seria esse acordo? Olha, Eduardo, esse acordo ele está baseado nas coisas que eu já falei aqui. Ele se baseia na crença de que nós precisamos ter um mercado mundial de carbono. Precisamos ter um preço global para o carbono. Esse é o sonho grande. O olho que olha a realidade, tem um olho olhando esse sonho grande. O olho que olha a realidade, esse negócio não vai acontecer tão cedo. Quer dizer, com a China e os Estados Unidos empacando, isso não vai. Mas então, vamos procurar coalescer em torno dos bons mercados. Vamos tentar nos juntar aos melhores. E o melhor é a Europa. E a Europa, eu esqueci de falar de um mecanismo que ela tem aquele mercado que eu contei como é que funciona. Mas imagine o seguinte: eu sou uma indústria siderúrgica na Europa, estou lá na Bélgica produzindo aço, bom, pagando um imposto, uma taxa pelas minhas emissões de carbono. Daí vem uma indústria siderúrgica que está na China e exporta para a Europa sem pagar isso. Concorrência desleal. Então, a Europa inventou um negócio que é um imposto cobrado na fronteira. Todos os produtos importados para a Europa pagam uma taxa pelo carbono contido na sua produção, como se tivessem produzido esses produtos dentro da Europa, sujeitos às regras europeias. Chama-se CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Então eu pensei o seguinte: olha, em relação à Europa, a gente disputa muito com a Europa, especialmente o nosso agribusiness disputa muito, questão de protecionismo. Olha, vamos tentar nos apoiar nas coisas que nos unem, mais do que nas coisas que nos separam. E o que nos une é esse necessidade de combater o aquecimento global, esse desejo de fazer isso de uma maneira articulada. Então, vamos adotar as regras do mercado europeu de carbono. Vamos criar um mercado comum de carbono. Vamos nos juntar à Europa, vamos juntar ao Japão, vamos trazer a Austrália, vamos construir isso
diplomaticamente e, em torno desse novo grupo, criar essa barreira de cobrar pelos produtos de fora. Então, a Índia, quando quiser exportar para qualquer país desse bloco, do mercado comum de carbono, os Estados Unidos, quando quiser exportar para qualquer país desse mercado comum de carbono, vai ter que pagar essa taxa de carbono. Então, é uma forma de você induzir outros a aderirem. E à medida que, enquanto isso acontece, as consequências do aquecimento global, infelizmente, vão se agravar, então você vai tendo mecanismos de compensação e que vão estimular a aderência a esse mercado. Então, a minha ideia, a minha proposta, o meu sonho, é que em Belém a gente construísse o núcleo duro disso. Quer dizer, que nesse ano que temos até lá, quer dizer, que o Brasil, Austrália, Europa, Coreia já comecem a costurar o que seria esse mercado comum de carbono, um mercado global comum de carbono. Então, é assim, se não dá para fazer de uma vez, é aquela história, vamos tomar a sopa pelas bordas, né? Vamos fazer aos poucos. Agora eu fiquei com a curiosidade de Aliás, emendar na pergunta dele. Essa sua ideia de aderência a esse mercado comum de carbono, você já tentou levar aqueles que vão cuidar da COP30 no Brasil, ou o governo brasileiro, para que façam uma proposta concreta nesse sentido? Olha, no dia seguinte que eu publiquei o artigo na Folha, eu publico um artigo mensalmente na Folha, então faz 2 meses. Eu recebi mensagens de pessoas que estão no governo envolvidas com isso, dizendo: olha, temos uma ideia parecida, estamos pensando nisso, como é que você pensa? Enfim, tive conversas encorajadoras nesse sentido. Você sabe que eu digo, Sérgio, eu brinco, eu fui executivo bancário há muito tempo, me aposentei há 4 anos, eu digo assim: olha, eu passei de executivo a reflexivo. Hoje eu reflito, eu tenho ideias, eu até escrevo sobre as ideias, e é isso, não executo nada, mas tenho conversado sobre isso, sim. Ah, mas é animador que mas alguém de lá pense. de certa forma, Raulino, o que ele está propondo é o caminho do nascimento da União Europeia. E É, foi assim também, de certa forma, é isso né? mesmo. Que esse foi o caminho, né? Foi um caminho de adesões e parciais em setores, no setor siderúrgico, parece que começou com isso, né? E foi se agregando até o sucesso que é hoje a União Europeia, que é a experiência de governabilidade mundial mais avançada que a humanidade já teve. Algo que une a França e a Alemanha no mesmo local. Quem conhece a história sabe o que significa isso, né? Pena que Verdade. a Inglaterra deu aquele pulo fora e agora não sabe como voltar. Mas É, a. a Inglaterra deu pulo fora, mas ela está se comportando muito bem ambientalmente. Do ponto de vista Ah, ambiental, bom, isso é verdade. ela não Isso é verdade. retrocedeu. É verdade. Agora, então, isso é uma ideia muito boa e seria muito facilitada se o Mercosul e a União Europeia se entendessem de uma vez por todas, né? Ah, não Você tem dúvida. Aí você já Não, teria um mega mercado comum em andamento, né? não tem dúvida. Eu acho que essa aprovação, pelo menos parcial, que aconteceu até agora, é um bom agouro para isso. Muito bom. Cândido, eu quero colocar agora para nós a pergunta do economista Luiz Alberto Machado, nosso consultor, que ele nos enviou. Vamos ver. Cândido, muitos especialistas afirmam que o Brasil tem tudo para se transformar em protagonista em questões como mudança climática e aquecimento global, nas quais se insere o mercado de crédito de carbono. No entanto, muitos analistas acreditam que para que isso ocorra, será necessário um esforço integrado do governo, do empresariado, das ONGs, com amplo apoio da sociedade civil. Você concorda com os dois diagnósticos? Olha, concordo integralmente. Quer dizer, com o potencial do Brasil de se destacar no ciclo de baixo carbono, quer dizer, nesse ciclo econômico, onde você valoriza a produção de bens com baixa emissão de carbono. Agora, concordo que isso não acontece sozinho, isso precisa de uma articulação da sociedade toda, coordenada pelo governo, para acontecer. O nosso potencial
de nos diferenciarmos nisso, ele não vem como nos Estados Unidos, por exemplo, através do Inflation Reduction Act, das grandes inovações tecnológicas, das grandes invenções que podem ser feitas, ou mesmo na Europa. Quer dizer, aqui nós não tivemos ainda grandes invenções, mas eles vêm da execução da melhor tecnologia desenvolvida no mundo e algumas coisas. Então, quer dizer, a capacidade do Brasil, isso deixando de lado já aquilo que nós já falamos da capacidade de capturar carbono através da nossa natureza. Mas a capacidade do Brasil de desenvolver produtos baseados na sua matriz energética limpa, então tudo aquilo que requeira energia barata e limpa para ser produzida, o Brasil se destaca enormemente. O Brasil tem energia hidráulica, tem energia eólica e tem potencial de energia solar entre os maiores do mundo para fazer isso. E já mostrou que desenvolve tecnologia, quer dizer, que é capaz de adaptar as tecnologias, adaptar as grandes descobertas para produzir isso. Agora, do mercado de carbono, nós já falamos. Mas hoje, no Brasil, Luiz Alberto, existem 11 ministérios dando palpite na questão climática. E cada um deles tem alguma coisa a ver com isso. Mas se você não tiver uma coordenação central, você tá perdido. Eu fico pensando, é como na guerra. Quer dizer, quando um país está em guerra, você tem uma autoridade central tomando as decisões relativas à guerra e demandando da economia, demandando da indústria, demandando, enfim, dos trabalhadores, aquilo que é necessário porque você tem uma prioridade grande, que é a questão da guerra naquele momento. Na questão climática, essa é a nossa guerra hoje. Nós temos muito a perder se não fizermos nada e temos muito a ganhar se nos disciplinarmos. Mas a gente precisa de uma autoridade central climática. Quer dizer, com a forma dispersa como estão os nossos esforços hoje, a gente está derrapando muito. Eu tenho impressão, o empresariado, todas as conversas que eu tenho tido, tem demonstrado disposição e preocupação com o tema. Mesmo no agro, que costuma ser apontado como um vilão nessa história, isso é uma minoria do agro. Enfim, a grande maioria compreende o problema, tem skin in the game, quer dizer, tem coisa a perder, porque tem restrição para as exportações brasileiras em função de desmatamento, etc. e tal. Então, nós temos que nos articular para enfrentar isso. É dito, e é verdade, quer dizer, mais de 40% das nossas emissões advêm do desmatamento. Mas o desmatamento não é uma questão de polícia só. Colocar a polícia lá na Amazônia e resolve o problema. Isso pode resolver o problema 1 ano, 2 anos. Se você quiser resolver o problema por 20 anos, você tem que mudar as condições de produção na Amazônia, você tem que mudar as condições de proteção, tem que mudar as condições de segurança, mas você tem que fazer com que a floresta em pé, todo mundo diz que a floresta em pé vale muito mais do que a floresta derrubada. É verdade para o mundo todo que respira e tal, mas não é necessariamente verdade para o homem que está lá na Amazônia. O que ele ganha com a floresta em pé? Aqui entra o negócio do mercado de carbono, mas entra também desenvolvimento de tecnologia ligada à questão de biodiversidade. Enfim, nós precisamos de um esforço central não no modo cubano necessariamente, Eduardo Jorge, mas precisamos, enfim, de um esforço de coordenação de governo alinhado na questão do aquecimento global. Muito bom. A próxima questão foi enviada pelo professor Roberto Macedo, economista aqui, nosso consultor do Espaço Democrático. Vamos ouvir. Olá, Cândido. Minhas perguntas serão voltadas aí para o hidrogênio verde. Primeiro, do que se trata? Como é produzido? Segundo, como é utilizado? E terceiro, se o Brasil tem condições de desenvolver esse produto. Bom, Roberto, você fez uma pergunta para um físico, e eu sou um administrador de empresas, nem economista eu sou. Mas eu tenho estudado o assunto, então eu vou
explicar da maneira como eu fui capaz de entender. O hidrogênio verde é o hidrogênio que é produzido a partir de eletricidade limpa. Como é que você produz hidrogênio? Tem várias formas. A forma principal é através da eletrólise. Na eletrólise, você separa a água, é H2O, você separa o H2O2 e fica com o H2, que é o hidrogênio. Então, é um processo que você usa muita energia, aplica na água, faz a eletrólise e sai com a molécula de hidrogênio, que é o H2. Essa é a forma de produzir hidrogênio verde. Bom, o que você faz com isso? O hidrogênio é um gás, e como tal, ele é difícil como gás, é difícil de armazenar, difícil de ser utilizado. Mas ele, combinado, ele tem um potencial enorme. Então, uma das principais usos dele é para fazer amônia. Amônia é um componente fundamental dos adubos. É usado na agricultura, é o H2N2. Então, você junta o hidrogênio com a molécula de nitrogênio e faz amônia. A amônia hoje emite 1,8% das emissões globais. É tanto quanto o Brasil emite no mundo. Se você fizer a partir de hidrogênio verde, não emite mais nada. Você reduz isso. Ou então, para mostrar a capacidade do Brasil, esse hidrogênio, esse H2, pode ser combinado com o CO2, dióxido de carbono, que vem de processos naturais, como, por exemplo, a fermentação da cana-de-açúcar. Então, compondo o hidrogênio com o CO2, com o dióxido de carbono, que é emitido nessa fermentação, você produz os e-combustíveis, o e-metanol. E o e-metanol é o combustível que melhor substitui o diesel, por exemplo, na navegação de longo curso. E o Brasil tem o sol para produzir a energia limpa para ser usada na eletrólise, tem os processos que produzem dióxido de carbono naturalmente, como fermentação da cana-de-açúcar, então tem um potencial de produção desses combustíveis verdes extraordinário. Para você ter uma ideia, Roberto, como isso é importante, nessa semana passada tive uma matéria no Washington Post dizendo que lá nos Estados Unidos, onde eles têm esses 360 bilhões de dólares de subsídio para tecnologias verdes, é o Inflation Reduction Act, as empresas estão pedindo para poder produzir hidrogênio que não vai ser verde, vai ser assim, esverdeado, pouco esverdeado, porque querem produzir com base em gás natural, porque não conseguem produzir com base em energia solar. E com base em gás natural, daí não precisa da eletrólise, é um outro processo químico que, enfim, resulta na produção do hidrogênio. Aqui no Brasil, nós podemos produzir, acabou de ter uma concorrência feita pelo BNDES para financiar iniciativas desse tipo, e nós podemos nos tornar muito competitivos na produção desses combustíveis à base de hidrogênio verde, da amônia à base de hidrogênio verde. Enfim, é um dos produtos mais promissores da pauta verde da nossa indústria. Acho que já até abusamos demais da sua paciência, mas valeu muito a pena, porque o esclarecimento a respeito dessas possibilidades todas até que aumentam o nosso otimismo, né? Não exagerado. Não exagerado, não aquele a que você se referiu. Quero agradecer demais a sua gentileza de nos atender aqui no Espaço Democrático. Quero agradecer também ao Eduardo Matos e ao Eduardo Jorge pela bondade de me ajudar aqui nessa conversa com o Cândido Bracho e deixar um espaçozinho final para você dar o seu recado, se assim preferir. Muito obrigado. Enfim, é um enorme prazer e é uma honra poder falar aqui para vocês. Quer dizer, eu acho que tem certas coisas que são grandes desafios da humanidade, que o que a gente pode fazer é alertar, procurar dar a nossa contribuição, e cada um de nós pode fazer alguma coisa. Nem que seja apenas escolher escolher para nossos governantes pessoas comprometidas com essa pauta, que é uma pauta fundamental, talvez não tanto para os da nossa geração, a gente vai passar calor, a gente vai passar algum aperto e tal, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, que não votam ainda,
bom, os filhos já votam, mas os netos não votam. Enfim, vão ter, precisa de quem os defenda. Então, eu acho que é fundamental que a gente esteja consciente disso, porque as consequências podem ser muito graves se formos displicentes nessa obrigação, mas podem ser extraordinariamente boas se formos aplicados nessa batalha. E a gente espera, dentro das nossas limitações, poder colaborar ao máximo na divulgação dessas suas ideias que são importantes para o país e para o planeta. Obrigado mais uma vez a todos e quero agradecer especialmente a você que acompanhou mais esse programa Diálogos no Espaço Democrático. Até o próximo.